Meu nome é Mônica Pertel, sou professora da UFRJ e estou coordenando o projeto de extensão Lupa. O projeto de extensão Lupa é um projeto recente que a gente está trabalhando em políticas públicas ambientais, é a Liga pela Universalização da Participação em Políticas Públicas Ambientais. É um projeto da UFRJ que busca aí trazer essa aproximação com a população e as políticas públicas. Hoje a gente está aqui com um bate-papo super bacana com o vereador Pedro Duarte. Oi, Pedro, bem-vindo. Olá, Mônica, a todos, boa tarde. Boa tarde, gente. E a gente hoje vai fazer uma conversa, uma roda de conversa, trazendo aí essa ponte entre o Lupa e o Poder Legislativo, falar um pouquinho aí com o Pedro, saber o que a gente tem aí para o município do Rio, como que as políticas públicas ambientais estão sendo faladas aí no Legislativo e o que a gente tem de novidades por aí. Com certeza, Mônica. Vai ser um prazer a gente poder conversar. Eu queria iniciar agradecendo a vocês todas pelo trabalho. Eu e o Renan aqui somos exceção, então, ampla maioria feminina. Agradecer a vocês todas que ajudaram muito nesse trabalho. Aqui na Câmara, até nós estávamos conversando, nós, vereadores, temos que lidar com os mais diferentes assuntos. Então, muitas vezes de manhã estamos falando de saúde, à tarde de educação, e numa audiência pública à noite, como já aconteceu esse ano, nós debatemos o meio ambiente, a preservação do meio ambiente da cidade, seja em casos específicos, casos concretos, empreendimentos que são discutidos, por exemplo, na Tijuca, APA de Inhoaíba, uma área de preservação que se discute. Então, existem tantos casos específicos, quanto também legislações mais gerais, que é o caso aqui do IPTU Verde, que busca criar um novo marco regulatório, que busca criar um novo instrumento que, na nossa visão, ajudaria a cidade na preservação do meio ambiente ou no ganho de externalidades positivas com relação ao meio ambiente. Então, eu diria que hoje nós temos esses dois grandes caminhos aqui na Câmara. A discussão caso a caso, de casos específicos, e também esse debate de leis que venham ajudar e consolidar a defesa do meio ambiente na nossa cidade. Que não é qualquer cidade, né? Falar de Rio de Janeiro e de meio ambiente, 1/3 da nossa cidade, 1/3 do nosso território é de área de preservação. Caramba. Muito legal, Pedro. Acho que tem tudo a ver com, né, a gente fazer essa aproximação aqui com o Poder Legislativo, que tem tudo a ver com o Projeto Lupa, que a nossa missão mesmo, assim, nosso desafio é a gente ampliar, né, a participação das pessoas nesses debates, porque muitas vezes a gente vê que as audiências acabam ficando esvaziadas e não enfim, atendem, né, no público quem de fato precisaria estar ali ouvindo aquelas informações, e muitas vezes é porque a população realmente acaba não sabendo, né? Enfim, a gente sabe que a comunicação ainda é um desafio que a gente está cada vez aprimorando, né? Especialmente agora com as redes sociais. Então, até desde a criação do Lupa, a gente foi se reconstruindo, e a pandemia foi central, assim, para uma grande mudança no projeto, que a gente focou mais na missão do projeto de atingir as pessoas para participarem dos debates das políticas públicas ambientais pelas redes sociais. Então, é dessa forma que a gente atua, buscando as fontes possíveis, né, o máximo de informação sobre essas audiências, sobre esses debates, sobre as comissões, sobre novas leis, para tentar atingir, né, o maior número de pessoas que possam estar interessadas em debater e participar dessas discussões, né, que eu acho que só agrega quanto mais vozes, pessoas diferentes e plurais participando desse espaço, assim. Eu achei muito legal que você comentou que tem sido um desafio, né, na debate atual da Câmara, e eu queria saber quais têm sido, você mencionou alguns, mas quais foram os mais centrais, assim, dos temas debatidos na Câmara nos últimos tempos na agenda ambiental, se você puder compartilhar com a gente. Não, com certeza. Temos grandes debates urbanísticos que se relacionam, por óbvio, inclusive até por isso a presença de uma arquiteta aqui, né? Nós temos uma grande relação entre os dois campos, e aí, nesse sentido, vou dar alguns exemplos para vocês. É uma agenda mais macro, que tem forte impacto ambiental. A agenda urbanística, nós vamos debater o plano diretor esse ano. O plano diretor é revisto de 10 em 10 anos. É uma grande oportunidade de discutir o futuro da cidade. E, normalmente, nós pensamos em plano diretor como para onde a cidade se dirige e de que forma ela se dirige. Mas nós discutimos muito pouco sobre como ela volta. Então, nos últimos 10 anos, posso dizer com muita tranquilidade que um dos principais danos ao meio ambiente que nós causamos foi pelo processo de expansão de moradia na cidade de uma forma equivocada. Então, em vez de nós aumentarmos as habitações
no centro da cidade, onde não mora basicamente ninguém, em vez de melhorarmos regiões muito próximas, como Benfica, São Cristóvão, Caju, bairros tradicionais, históricos e que hoje estão degradados, a opção que a cidade tomou foi a de construir, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, na ponta da cidade, na fronteira da cidade, Campo Grande, Bangu, Realengo. E boa parte das vezes, esses empreendimentos residenciais e também comerciais, esse processo de expansão da cidade, se deu em áreas que antes eram verdes, em áreas que eram não necessariamente preservadas do ponto de vista da lei, mas que ainda eram áreas que durante décadas, todas as últimas décadas e centenas de anos, nunca tinha sido construído. Então, hoje, o nosso debate dentro do nosso plano diretor é como nós trazemos as pessoas de volta às regiões centrais, onde já houve desmatamento, onde já é construído, e podemos construir uma cidade que para de se expandir, que preserva as suas franjas, que preserva o seu contorno e que passa a habitar melhor onde já tem construção. E aí, dentro disso, esse conceito é muito importante, mas a dificuldade é de operacionalizar. Então, um dos projetos mais importantes foi o Reviver Centro, pegar prédios que são comerciais e hoje estão vazios, estão desocupados, e fazer com que seja mais fácil transformá-los em moradia. E aí nós temos uma operação interligada, temos burocracias e exigências que nós tiramos. Um exemplo, para você lançar um empreendimento residencial, os prédios têm que ter vaga de carro. Mas eu pergunto a vocês, Mônica, Giovana, Fabiane, faz algum sentido nós exigirmos que os prédios tenham vaga de carro em pleno centro da cidade, né, onde as pessoas muitas vezes já vão morar perto de onde elas trabalham e onde elas têm acesso a muito transporte público, né? Aqui o que não falta, o nosso centro tem aeroporto, trem, metrô, barcas, bicicleta. Então tem algumas burocracias, algumas exigências que nós retiramos. Semana retrasada, eu fui já no primeiro residencial lançado, depois do projeto aprovado. Já são 3 licenciamentos residenciais aprovados só nos últimos 2 meses dentro do Reviver. E esse projeto tem um impacto ambiental muito grande. Insisto, em vez de estarmos construindo novos condomínios em regiões, em terrenos ainda não, que ainda poderiam ser preservados, nós trazemos as pessoas para prédios que foram fruto de extração do solo, né? O prédio que já existe, a terra, a areia, o concreto, todo o material que você tem ali foi retirado do meio ambiente em algum momento e é importante que a gente o reutilize. Uma outra lei nesse sentido, uma lei de retrofit, de imóveis comerciais poderem se tornar residenciais, é o projeto 136, eu inclusive dei uma declaração, uma entrevista ao RJTV falando, que vai na mesma linha, nós pegarmos imóveis tombados e preservados, ou seja, já construídos, já edificados, e permitirmos que ali, que antes era só uma residência, possa se tornar um asilo, um ateliê, uma clínica, um escritório, é você dar novos usos ao que já é construído. Isso pode parecer uma agenda só urbanística, mas tem um fundo ambiental muito grande. Então, esse é uma grande vertente. E um outro lado, que nós tivemos aqui na Câmara de grande debate, foram empreendimentos que possuem impacto ambiental, mas cumprem a legislação ambiental e acabam sempre gerando dilema. Do ponto de vista legal, está correto, mas do ponto de vista ambiental, como nós podemos mitigar isso? E aí tem um empreendimento residencial grande na Tijuca e também, para quem quiser jogar no Google, vai achar muito fácil, o debate sobre a expansão do INPA, o nosso Instituto de Matemática Pura Aplicada, que fica no Jardim Botânico. Ele vai passar por um processo de expansão que vai passar por uma parte de desmatamento, mas cumprindo o licenciamento, com contrapartida, mas todos esses empreendimentos são muito debatidos aqui dentro da Câmara. Você está na comissão, né, Pedro? Muito legal, Pedro. Plano diretor. Eu estou na comissão do plano diretor e sou também presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, que muitas vezes acaba sendo alocada também nesse debate. Mas eu sou infiltrado de comissão. Eu vou na comissão que eu não sou membro, eu me enfio em tudo. Certo. Desculpa, Giovana, te cortei. Não, show de bola. Achei muito legal isso que você trouxe tipo assim, de reutilizar um recurso ambiental já extraído, né, de entender o processo de reocupar o centro, né, de uma outra maneira, como uma forma de reaproveitar. Ai, tem um gato aqui. de aproveitar mesmo o recurso, né, que já existe e dar um uso mais nobre para ele. E eu fiquei pensando aqui como que a pandemia modificou, assim, esses processos, como que, de alguma forma,
sofreu, tudo no mundo foi impactado, mas você acha que a agenda ambiental sofreu muito com esse impacto da pandemia? Como é que se enxerga? Eu vejo, na verdade, como uma grande janela de oportunidade, né? De tudo de ruim, de péssimo que passamos nesses últimos 2 anos, eu acho que algumas lições passam. Uma delas é o uso do meio virtual como este para resolvermos boa parte das agendas profissionais. Aqui mesmo na Câmara, quando nós ouvíamos especialistas, eu digo, na verdade, até pelo que eu ouço de relatos de outros vereadores, é meu primeiro mandato, então eu estou aqui só desde janeiro de 2021, já entrei na pandemia, mas antes não havia isso de audiência pública online. Então, se nós quiséssemos organizar uma audiência pública aqui, e fazemos várias, eu mesmo organizei uma com relação a um projeto de lei das antenas, do 5G, trouxemos representantes da Anatel, um representante fica em Brasília, representantes de empresas de São Paulo, do Paraná, e todos participaram pelo meio online. Então, são pessoas que não fizeram deslocamento de carro, avião, seja de meio que for, e puderam fazer através daqui. Eu acho que isso é uma agenda muito importante que tem um impacto ambiental. Do ponto de vista urbanístico, quando nós falamos de empreendimentos, o mercado imobiliário ficou muito aquecido no último ano, acima da média da economia. E conversando com o setor, muitos deles nos disseram que as pessoas estão procurando vender ou comprar ou mudar a locação, procurando imóveis maiores. Eu acho que isso é uma janela de oportunidade para que nós possamos, por exemplo, discutir áreas que antes não tinham demanda, como o centro, Benfica, São Cristóvão, Caju, aproveitar para que essa nova demanda de habitação por apartamentos maiores não aconteça, mais uma vez, insisto nesse ponto, não aconteça na fronteira da cidade, que é onde nós vamos precisar desmatar para construir, e também um outro efeito que é colocar a pessoa para morar longe de onde ela trabalha. Isso tem um efeito muito ruim para a qualidade de vida dela, mas também tem um impacto ambiental. Quando a pessoa mora São Cristóvão, Benfica, Caju, eu estou dizendo esses bairros porque eles, de fato, são centrais na discussão do plano diretor. Nós estamos pegando os bairros que são próximos ao centro, que são próximos à linha de metrô e trem, sobretudo para a Zona Norte, e pensando como nós induzimos, né, ou como nós facilitamos a construção de residências ou aproveitamento de prédios já construídos para que essas pessoas morem nesses lugares. Porque elas passam, em vez de demorar 40, 50, 1 hora, 1h10, 1h20 de carro ou de ônibus, ela passa a demorar 5, 10, 15, 20 minutos e, preferencialmente, usando o transporte público de massa, como o metrô e o trem, e aí nós temos ganhos ambientais muito importantes. E esse debate da reutilização de centros comerciais como residenciais é um debate que não passa só o Rio. É um debate hoje feito em Londres, Boston, Nova York, Paris. Todas as cidades estão discutindo como nós usamos os nossos centros comerciais, nossos district business, para se tornarem residências. E isso tem um impacto ambiental muito grande. É uma agenda que nós, na minha visão, demoraria muito para debatermos, para chegarmos lá, e agora nós temos a oportunidade de antecipá-la. Então, acho que a pandemia foi um grande momento de reflexão para a gente. Pegando esse gancho aí de construções e moradia, a gente pode falar um pouco melhor sobre a proposta do IPTU Verde, que nós também podemos contribuir. E, na verdade, você pode explicar mais ou menos o que é o IPTU Verde, a proposta e qual a motivação? Com certeza. O IPTU Verde, ele vem sendo discutido, né, e tem diferentes modelos, então acho que o primeiro ponto é dizer que não existe só um IPTU Verde, nós temos diversos debates regulatórios e até em função disso eu agradeço mais uma vez muito a ajuda de vocês, que é chegar em qual é a fórmula que melhor concilia a vontade que nós temos, o que nós queremos que essas pessoas façam, né, que os empreendedores, na hora de construir ou na hora de fazer um retrofit, que eles possam aderir e possam seguir o regramento, o que nós queremos e o que também é mercadologicamente, né, viável. Porque, e aí eu sou um liberal, eu não acredito que o padeiro faz o pão porque ele gosta da gente, e ele faz porque aquilo faz algum sentido para a vida dele. Nós precisamos que o empreendedor, quem constrói o prédio, ou quem é o residente, o prédio que hoje paga o IPTU, que ele tenha um incentivo econômico, um incentivo financeiro. E nesse sentido, o IPTU, ele é um mecanismo que ele é pago todo ano, e que a ideia é que o poder público receba para fazer reinvestimento na cidade.
Mas se nós conseguirmos induzir as pessoas, incentivar as pessoas a, nos seus prédios, terem boas práticas ambientais, nós podemos, na nossa visão, dar a elas um desconto no IPTU, porque já está cumprindo uma função pública. Quando alguém faz reutilização de água, faz uso de energia sustentável, seja ela, no geral, nós vamos falar aqui no meio urbano mais da solar, quando possuem práticas ambientais, aí, fachada ativa, terraço verde, todos esses caminhos e todos esses instrumentos são muito importantes e podemos aqui, vamos trabalhar para isso, para ter um índice a partir do qual, conforme a pessoa vem aderindo e vá tendo as práticas, ela vai tendo um desconto no seu IPTU. E aí acaba, uma decisão individual, com um incentivo econômico, mas que traz a todos um ganho coletivo. E, em função disso, faz sentido o abatimento do IPTU. E, Pedro, só para quem não sabe ainda sobre esse projeto de lei, quem que pode aderir ao IPTU Verde? Somente novas construções, antigas construções? O que tem que ser feito para isso? Não, podem ser edifícios construídos, que virão a ser construídos, novas construções, mas também os já construídos. Inclusive, acho que seria até um contrassenso a gente só incentivar em novas construções, quando nós falamos aqui do papel fundamental que o retrofit tem. Quando nós falamos aqui, por exemplo, dos prédios comerciais do centro, construídos na década de 50, 60, a preocupação ambiental com essas práticas ambientais eram muito menores. E aí imagina agora essa pessoa transformar no residencial e não ter esse norte, não ter essa bússola, não ter esse incentivo ambiental. Seria um contrassenso enorme. Então, na verdade, o ideal, na minha visão, é um edifício já construído que na sua reconversão, na sua nova utilização, ele seguir por práticas ambientais. Aí gol 2 vezes. E esse projeto de lei ele vai ao encontro aí do plano diretor, né? Que eu acho que é pensado aí para esses próximos anos, pensando aí nos próximos 10 anos. Essa que é a ideia, a sua ideia de pensar esse projeto de lei, caminhar junto e ao encontro mesmo da proposta de um plano diretor mais inclusivo, aproveitando melhor os espaços e pensando em meio ambiente junto. Temos 2 opções com relação a isso, Mônica, do ponto de vista legislativo. A janela de oportunidade muito grande, que é o plano diretor, isso é inegável. Mas, independentemente do plano diretor, que é uma batalha muito importante, a gente sempre tem que ter aqui no legislativo, a Fernanda sabe bem aí que toca e acompanha esse dia a dia, nós temos que ter o plano A, B, C, D, para que a derrota nunca seja final, né? Porque nada é garantido, nós vamos propor, vamos debater, vamos defender, vamos procurar outros vereadores que tem uma visão similar à nossa, mas, no fim, o plenário é soberano. Então, vamos tentar a inclusão no plano diretor. Até num debate mais amplo de gestão pública, não acredito muito em bala de prata para nenhum assunto. Não tem como, o que vai resolver a educação é aumentar creche. Não, vai ajudar, mas não resolve. O que vai resolver é o ensino integral. Vai ajudar, mas não resolve. E o meio ambiente é a mesma discussão. A gente não tem uma bala de prata de, olha, se tiver o IPTU verde, está tudo resolvido. Colabora muito, mas nós temos diferentes frentes, e até aqui, saindo um pouco só desse ponto, no plano diretor, nós temos alguns debates ambientais importantes. O IPTU verde é um deles, mas vou dar um exemplo de outro, que a gente chamam de POPs, né, que são propriedades privadas de uso público. E nós já acabamos de aprovar esse ano, até uma pauta, mais uma vez, urbanística e ambiental se conciliando. É um terreno que fica na Gávea, logo depois do Shopping da Gávea. Está abandonado há décadas, era a ruína de uma fábrica, da fábrica Moura Brasil, que faliu na década de 80. Ali que queriam construir um mundial, a Associação de Moradores reagiu muito, não tem condição da Marquês de São Vicente receber, e acabou que nunca foi construído nada. As pessoas queriam um parque, mas, ao mesmo tempo, a prefeitura não tinha dinheiro para construir o parque, porque precisava comprar um terreno milionário ali. Então, nós criamos esse modelo que é propriedade privada de uso público. Então, o terreno continua sendo privado. O privado vai ali, nós aprovamos, ele vai construir 2 prédios na lateral do terreno, que embaixo vai ser comércio, em cima residencial, mas ele vai ser obrigado a construir um parque no terreno. Ele vai 40% do terreno, salvo engano, por volta disso, ele é área de preservação ambiental, que será preservado pelo privado. Em outros 20% do terreno, ele vai construir um parque, e esse parque será de acesso público.
Então, no meio do terreno, são prédios nas laterais, no meio tem uma alameda, e esse parque fica aberto horas por dia, como outros parques da cidade, parques públicos, mas de livre acesso, está na lei, livre acesso, todos poderão acessar aquele parque. É um modelo que vem sendo utilizado mundo afora, chamado de POPs, e nós queremos utilizá-lo muito para geração de novos espaços verdes, sobretudo na Zona Norte, onde nós temos bolsões de áreas quentes, com pouquíssimo verde, e através desse modelo, nós damos incentivo ao privado. Então, nós aumentamos o gabarito, permitimos que ele construa, aumentamos o coeficiente de adensamento. Tem incentivos urbanísticos, nós podemos debater, depois, em outro momento, entramos nos detalhes, mas, basicamente, olha, eu vou deixar você construir mais, você vai ter mais lucro, mas você vai ter uma contrapartida ambiental de criar um parque aberto a todos. Esse é um modelo. Esse modelo ele já era utilizado no passado, Mônica, mas com relação, para quem passa mais por Copacabana, as galerias têm uma dinâmica parecida. Você tem prédios residenciais em cima, mas embaixo o térreo ele é comercial e de livre acesso. Se eu pensar numa galeria em Copacabana, você entra por um lado e sai em outra rua. E você está passando por dentro de uma propriedade privada. Só que é uma propriedade privada de fruição pública. Esse era o modelo mais comercial e queremos trazer essa mesma lógica de que continua sendo privado, é construído e mantido pelo privado, mas tem uso público. E aí destinado ao ambiental. Pedro, a gente sempre tenta trazer aos temas que trabalhamos a questão dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente queria saber um pouco sobre como esse projeto de lei do IPTU Verde ele contribui para o avanço dos ODS no Rio de Janeiro. Fabiane, agradeço a pergunta. Inclusive, estão até agora discutindo, saiu essa semana no Globo, a criação de uma Bolsa Verde no Rio de Janeiro, por exemplo, para a negociação do mercado de carbono e para a atração de empresas que tenham esse interesse. Dentro das várias metas que nós precisamos cumprir com diferentes acordos e legislações, diminuir taxa de emissão de carbono é uma delas, aumentar o percentual a nível nacional que nós temos de energia renovável, e agora na crise energética que vivemos, nós vimos um gatilho muito ruim que acontece. Felizmente, o Brasil tem uma vantagem natural histórica das hidrelétricas, que é uma energia que tem seu impacto ambiental, mas é visto como uma energia renovável. Mas quando os reservatórios ficam baixos, como nós temos agora, nós vemos uma triste consequência, que é o religamento, a reativação de termoelétricas movidas a carvão, diesel. Agora até temos avançando em termoelétricas a gás, que tem um impacto ambiental menor frente a carvão, mas nós precisamos religar termoelétricas, que é um retrocesso do ponto de vista energético. Então, se nós conseguirmos, através do IPTU progressivo, aumentarmos a quantidade de residências que se valem de energia solar, é um gol, porque em momentos de crise como essa, serão menos residências que vão depender do religamento de termoelétricas. Então, avançar na reutilização de água, avançar na energia sustentável, avançar em medidas práticas ambientais vão ajudar muito a que a cidade, e aí o Rio de Janeiro cidade, Rio de Janeiro estado e Brasil cumpra metas de desenvolvimento sustentável. E eu acho que é um compromisso que o Brasil tem que ter com o mundo. E o Rio de Janeiro tem um potencial muito grande, e esse anúncio de uma possível Bolsa Verde no Rio de Janeiro mostra que nós temos todo o potencial para ser a principal cidade do país com relação a isso. Legal. Ainda nesse tema, recentemente a gente fez uma postagem sobre o Plano Diretor de Arborização Urbana da cidade do Rio, né? E ele é de 2015, e a gente queria saber se esse tema atualmente ainda está sendo discutido na Câmara, porque pouco foi feito desde a sua elaboração. A gente queria saber se está tendo esse assunto em pauta e também como o IPTU Verde pode contribuir para a arborização da cidade. Ainda não tivemos esse debate na Câmara, mas eu já tive a oportunidade de, junto à Secretaria de Meio Ambiente, conversar sobre, e aí até como leigo no assunto, né, sou advogado de formação, mas agora tenho me interessado pelos mais diferentes assuntos, nunca tinha me atentado para algumas coisas que agora me parecem tão evidentes, né? As amendoeiras, né? Todo lugar que eu vou tem amendoeira, sempre me pareceu algo super natural, muitas vezes atraindo morcegos, meus sogros moram no Jardim Botânico, e inclusive eles têm uma cozinha aberta pelo modelo que o urbanista, o arquiteto quis fazer,
e aí o morcego sempre entra, se não botasse rede, o morcego entrava realmente dentro da cozinha e mexia nas frutas, e a gente sempre vê aquelas amêndoas comidas no chão, muitas vezes deles. Isso aí me pareceu, enfim, mais uma árvore, como outras que nós temos na cidade, mas dentro do plano de arborização, a amendoeira não é uma árvore muito bem-vinda, porque ela tem folhas grandes, resistentes, que tampam os bueiros, as próprias amêndoas vão juntos e acabam causando um congestionamento, né, do ponto de vista do escoamento da água, o que causa enchente e causa vários outros problemas ambientais. E aí eu fiquei chocado, né, de ver a equipe da Secretaria de Meio Ambiente falando: Pedro, nós adoramos quando a gente troca uma amendoeira por outra árvore nativa da nossa região, mais característica da nossa região. Jacas, por exemplo, né, jaqueiras na Mata Atlântica são muito danosas. A nossa mata nativa, parece que ela, quando cai, né, as sementes, é meio tóxica ao seu entorno e tem vários desdobramentos. Então, até é chocante, mas às vezes é bom trocarmos as nossas árvores para as árvores mais apropriadas. Estão conversando com eles, que eu tive a oportunidade de aprender isso, mas vi que o plano basicamente foi ignorado desde então, e só temos troca quando as árvores morrem e são necessárias. E até como vereador, né, eu tenho conhecidos que são deputados estaduais, federais, eu já trabalhei no Congresso Nacional como deputado federal, mas essa coisa muito local, ela acontece. A primeira pessoa que o cidadão busca é o vereador, né? Então nós já recebemos fotos de: Pedro, olha o que aconteceu na minha rua, destruíram 3 árvores, é um absurdo ambiental, um crime. E a gente vai e procura o secretário de Meio Ambiente, ele manda o laudo, fala: olha, essa árvore tinha morrido, essa árvore tinha falecido. Ou é um dos poucos casos dentro da Secretaria de Meio Ambiente que estão executando o plano e falam: não, vamos trocar isso aqui, que é uma amendoeira que vinha causando enchente dentro do relatório de enchente. Eu, inclusive, hoje sou relator da comissão de enchente. Então, olha, dentro da comissão, essa região vinha sendo apontada como problemática. Estamos trocando por IPs, estamos trocando por árvores que fazem mais sentido dentro do nosso plano de arborização. Então, na Câmara, infelizmente, ainda não temos visto esse debate, mas junto à Secretaria de Meio Ambiente, muito forte. E lembrar que, muitas vezes, os condomínios ou prédios maiores, eles possuem dentro das suas áreas árvores e não pensam devidamente qual é a árvore que deveriam ali plantar, fazem escolhas, ao bel prazer, acho bonito, eu vou querer ter uma fruta ali, mas plantar a árvore correta, escolher a espécie correta tem um ganho ambiental. Nós podemos, na minha visão, devemos atrelar essa escolha, seja dentro do condomínio, dentro do prédio, seja na sua calçada da frente, atrelar a boa escolha na arborização ao IPTU verde. Caramba, incrível. Você fez um link com tudo, né? Você linkou tudo. Incrível a sua fala. Eu achei a parte da reocupação do centro, a ideia de fazer aquela ocupação diferenciada com parques, sobretudo na Zona Norte, onde a gente tem os bolsões isso foi muito bacana. Eu acho que são ideias assim que a gente precisa, né? Eu acho que é isso que a gente precisa para a cidade, para melhorar, linkar o ambiental com tudo, porque não tá separado, e as pessoas às vezes enxergam de forma separada, né? Fala assim: lá vem o pessoal do ambiental, mas o ambiental é tudo, né? E foi o que você disse, né? Vamos reocupar, vamos fazer retrofit. O que isso tem a ver com o ambiental? Isso tem tudo a ver com o ambiental. Tem tudo a ver com o ambiental. O que a população pode esperar, Pedro, aí, para logo, assim? O que a gente tem aí de... Eu estou bem otimista com relação à visão que hoje a cidade tem. O secretário de Urbanismo, Fajardo, ele tem essa preocupação ambiental muito forte em tudo que ele faz. O secretário de Meio Ambiente também está muito ativo num viés que eu acho importante, que é a defesa dura do meio ambiente no combate às construções irregulares, que tem até o impacto, Mônica, que você disse, como o meio ambiente é tudo, o meio ambiente também é segurança pública. Porque o que nós vemos desses condomínios sendo construídos, nós sabemos que boa parte deles é desdobramento de forças paralelas na nossa cidade. Ali na região da Prainha, havia muitos estacionamentos irregulares invadindo a área de preservação, e aí aquelas cobranças de 5, 10, 15 reais ali no dinheiro vivo, nós depois, por investigação e até pelo relatório da Secretaria de Meio Ambiente, eram explorados por uma força paralela na cidade. Então, a preservação do meio ambiente é uma defesa do regular
que o privado possa construir através do meio regular, seguindo a legislação ambiental, seguindo a legislação urbanística, e aquele irregular, muitas vezes, é ele exatamente que vai em cima de um terreno abandonado, um terreno que não é de ninguém, mas que, na verdade, é um terreno que é de todos, porque é um terreno público, é uma área de preservação, é uma área preservada, às vezes até mesmo privada, mas preservada por legislação ambiental, e é esse irregular que vai lá tentar fazer uma construção subornando ou fazendo, contando com a vista grossa do poder público. Então, é uma pauta aí que eu venho elogiando bastante o secretário de Meio Ambiente, porque ele tem sido bem duro nesse lado da fiscalização das construções irregulares. Então, eu estou bem otimista na cidade. Eu acho que o resultado do meio ambiente, da pauta urbanística, toda a pauta muito grande, muito importante, como educação, meio ambiente e saúde, eu acho que nunca é resolvido no curto prazo. Nós vamos aprovar aqui, por exemplo, a legislação do Reviver Centro. Quanto tempo vai demorar para 20 mil pessoas passarem a morar no centro? Isso seria aumentar, 20 mil parece pouco, mas isso é aumentar em 50% a população do centro. Hoje só moram 40 mil pessoas no centro da cidade, numa cidade de 7 milhões de habitantes. 7 milhões de habitantes. Esse lançamento residencial que eu fui, com 2 semanas atrás, o Fajardo estava, a previsão é que morem no prédio 300 pessoas. Isso vai aumentar em 1% a quantidade de moradores do centro da cidade. Imaginar que um prédio, que não é um prédio muito grande, é um prédio de 6 andares, salvo engano, um prédio de 6 andares vai aumentar em 1% a quantidade de residentes no centro da cidade. Então, é um projeto demorado. O Reviver Centro, por exemplo, ele vai funcionar durante 10 anos, os incentivos fiscais e urbanísticos ali previstos. Então, eu acho que temos um curto prazo otimista, mas os resultados, eles realmente vêm a médio e longo prazo. Nós temos que construir hoje, plantar hoje a semente da árvore que a gente quer colher no futuro. Exatamente. Pedro, eu queria aproveitar que você está falando dos próximos passos, né? Já até que você já deu para ver que você tem a visão bem otimista, né, para o futuro. Para ver um pouco assim, é até uma grande curiosidade minha, assim, até por pesquisas, né? A gente sempre vê como a legislação ambiental no Brasil ela é bastante rica, assim, inclusive mais rica até que em outros países, né? Até invejada em alguns outros países. Então, eu queria saber, até primeiramente, assim, como se é isso mesmo, né? Como você enxerga essa estrutura dentro do Brasil e se você enxerga alguns pontos assim que devem vir alinhados a essas discussões, né? É muito importante a gente ter essas discussões sobre criação de projetos, sobre criação de novas leis para isso. Mas se você consegue enxergar outros pontos para auxiliar que essa legislação seja cumprida, né, que realmente seja efetivada, que a gente veja uma legislação tão rica realmente acontecendo ali na prática, né? Renan, essa pergunta é muito boa e eu vou dar aqui um pitaco. Eu não estou longe de ser ainda especialista em legislação ambiental, mas as minhas primeiras impressões como vereador, eu diria que 10% dos nossos problemas hoje estão na nossa legislação e 90% dos problemas estão na fiscalização. Pouco adianta nós aprovarmos excelentes legislações, excelentes leis, se elas não forem devidamente fiscalizadas. O maior desmatador da cidade hoje é a força paralela que existe, seja o tráfico, seja a milícia, sendo aqui muito direto. Não é o construtor formal. O construtor legal, eu vejo pelo caso lá do INPA. As pessoas podem ser a favor ou contra, não vou discutir necessariamente isso, mas o projeto do INPA, por exemplo, ele utilizava 10% do terreno, 90% seguiria preservado. Quando nós olhamos a construção, o empreendimento que se quer fazer na Tijuca, que hoje é bem polêmico e merece sim ser discutido, mas bem ou mal ali, se seguir uma legislação ambiental, que é o uso de 10% do terreno também, transplantio de árvores de maior valor ambiental, como árvores mais tradicionais, árvores típicas da Mata Atlântica, e a contrapartida de 2.800 mudas sendo feitas. E nós podemos discutir sempre, essa contrapartida é suficiente, podemos ser mais duros, podemos exigir mais transplantio, isso tudo pode ser discutido e faz parte da democracia e do debate público. Agora, quem não está seguindo, quem está desmatando completamente fora da lei, não segue percentual, não segue a perenização do solo, né, a pulverização, esqueci o termo técnico, desculpa, mas da permeabilidade do solo não segue, não tem preocupação.
30% de permeabilidade do solo, não tem o menor critério com relação a isso. Se tiver um afluente, se tiver uma nascente de rio, vai tampar, vai fechar, vai construir em cima. Então, o maior problema que nós temos na cidade não é debater esses 10% de eventuais erros na legislação. Vamos fazer isso, não estou negando. Só que 90% do problema está em construções irregulares. Porque aí não segue nenhum parâmetro ambiental. É o que dá mais lucro, é o que constrói mais fácil e é o que eu vendo mais rápido antes que a fiscalização chegue. Então, hoje, o que eu diria, e é uma impressão inicial, é que nós precisamos reforçar os órgãos de fiscalização ambiental, empoderar, dar equipamento, dar estrutura, eventualmente mais equipe, temos que discutir isso. O lado da legislação, vamos debater em paralelo, é muito importante, e o IPTU progressivo, por exemplo, o IPTU verde aqui, é um caminho importante. A propriedade privada de fruição pública, para termos mais parques, é importante, mas hoje eu focaria muito nessas primeiras impressões de 9 meses aqui dentro da Câmara Municipal. Estamos errando muito na fiscalização. Perfeito, perfeito. Muito legal ver a ótica de alguém de dentro já, assim. É bacana ver essa ótica de alguém aí dentro e que não tem essa cabeça tão ambiental, né? Assim, que não tem essa cabeça ambiental por formação, falando com tanta propriedade da parte ambiental. Então, eu acho que está super bacana o seu pensamento, o seu alinhamento em relação a parte de obra, a parte de olhar a cidade com esse olhar um pouco mais ambiental, né, pensando nisso, pensando em melhorar a qualidade de vida, associando isso à questão ambiental. E dar braços à fiscalização que não tem. A fiscalização não tem braços, não tem pernas, a gente tem pouquíssimos fiscais e que não conseguem, infelizmente. Então, a culpa não é da fiscalização que é ruim, a culpa é do fiscal que não tem condições de trabalhar, que não tem braço e perna para isso, infelizmente. E isso leva aí ao que a gente tem hoje, né, de problemas, de falhas, de tantos setores e tantos problemas que a gente vê hoje em dia relacionados não só à parte ambiental, mas a tudo, né, porque para pensar o papel do gestor. É educação pública, é saúde pública, é saneamento básico, que a gente precisa demais, mas é a segurança pública, é a mobilidade urbana, tudo isso. Ordem pública, tudo. Tudo isso é fundamental. E aí, qual que é o mais fundamental? Não tem, né? Não tem. E você fala em saneamento básico, as pessoas não sabem nem o que é isso. Não sabem nem o que é isso, sabe? Vive sem saneamento, vive sem nada e não tem ideia do quão importante, da dignidade que você tem, tendo acesso a esses serviços, a tudo isso. Então, eu só queria deixar claro, assim, que é muito bacana saber que você pensa dessa forma, que segue esse caminho, né? Acho que a gente tem um potencial, a gente tem uma possibilidade, aí tem uma sementinha, acho que pode ser acho que a gente pode ser que a gente tenha uma árvore mais para frente, porque as ideias são bacanas, o alinhamento das ideias é bem legal, acho que é isso que fica, né, desse bate-papo, dessa conversa, assim, bem informal mesmo, para a gente entender um pouco, né, do que a Câmara dos Vereadores pensa, do que o vereador pensa e do que se projeta para a cidade, o que se projeta para a gente que mora aqui, que precisa de melhoria, que vê o que está errado e não sabe para quem pedir ajuda, né? Acho que tem muito disso também, né? E a nossa cabeça aqui, ela é bem ambiental. A gente tem aqui uma arquiteta, a gente tem aqui uma pessoa que trabalha o mercado externo, que está ali pensando na defesa, mas, assim, com esse viés de pensar nesses links ambientais. E é bacana ver... Não, eu que agradeço. Vocês são várias sementes sendo plantadas, é muito bacana poder ver vocês reunidos e no que eu puder ajudar, até trazer ideias, falar com outros vereadores, realmente incluir mais a sociedade civil dentro do poder público, para a gente vai ser um prazer enorme, pode ter certeza disso. Fiquem à vontade, pessoal, se quiserem fazer um fechamento, eu só tenho a agradecer a todos que estão aí, obrigada, equipe. Também queria agradecer demais, eu achei muito importante ser, Pedro, dessas regiões mais afastadas da cidade serem as que estão, onde estão acontecendo os maiores danos ambientais no momento, mas, ao mesmo tempo, também são a população que mais sofre com esses problemas diretamente, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente olhe para essa população que está mais vulnerável nas condições ambientais, urbanísticas e sociais da cidade,
para trazê-las para o debate, porque é fundamental que elas participem disso, né? Então, acho que é um processo que está em disputa a todo momento, né? Então, acho muito legal a gente abrir o olho para essas questões, que a cidade é muito, muito diversa, né? A cidade do Rio de Janeiro é muito múltipla. Então, achei isso sensacional, desse ponto ser tocado, dessa vulnerabilidade social vinculada às questões ambientais, que como a Mônica comentou, nunca dá para separar uma coisa da outra, né? Tudo muito, muito próximo. Achei o debate incrível hoje, eu adorei conversar com vocês, poderia ficar aqui trazendo vários temas aqui para ficar conversando. Foi um prazer enorme, uma honra poder estar mais pertinho assim, do nosso legislativo. É um prazer meu, agradeço, Giovana, por todas as contribuições, e é só um primeiro papo, tenho certeza que teremos outros mais. Podemos mesmo fazer isso, hein? Acho que seria bacana, trazer novas ideias, trazer as suas ideias, eu acho que é isso que a gente gostaria, é isso que a gente quer, eu acho que o nosso projeto de extensão é mostrar isso, criar essa ponte entre o que está sendo feito e as pessoas que não têm acesso a essa informação, que não sabem as suas ideias, as suas propostas, não conhecem, não sabem o que é o seu projeto para o centro, não tem ideia disso, e com esse viés bacana, que eu acho que é tudo o que a gente quer. Podemos marcar outras conversas. Com certeza, conta sempre com a gente. Bom, eu só tenho a agradecer. Obrigada, estamos também sempre disponíveis aí para a gente participar junto. Fernanda, muito obrigada pela ponte. Imagina, Mônica, eu quem agradeço também. Acho que o Pedro falou todos os links possíveis, né, entre o meio ambiente natural, o meio ambiente da cidade, e inclusive entre o que se entende como meio ambiente e também o urbano, né, as questões urbanísticas e que têm que ser vistas de uma forma sistemática, né? Elas não podem ser vistas isoladamente, porque senão dificulta ainda mais que se chegue a uma solução eficiente. Então, eu, como advogada, assim, poder contar com um grupo de engenharia ambiental me é um privilégio enorme e me faz ver que a multidisciplinariedade é essencial, tanto para resolver questões da cidade, meio ambiente, urbanísticas, quanto para você aprender a pensar melhor também, né? Então, muito obrigada, Mônica, meninas. Muito obrigada pelo Pedro, né? Essa oportunidade que ele me deu também de poder ficar à frente desse PTU Verde, que foi uma honra também para mim. E é isso, gente. Achei excelente o bate-papo com vocês. Também gostei bastante. Acho que todo mundo ganha, né? Com essas conversas, com essas discussões. Eu acho que todos ganhamos, nós e as pessoas que vão assistir depois, né? Acho que isso é muito bacana, Pedro. Assim, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, que eu sei que não é tão fácil assim, você tem muitas demandas. Obrigada, Fernanda. Obrigada, equipe. Vocês são demais. Renan, Giovana, Fabiane, Fernanda, Stephanie. Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima, professora. Eu que agradeço, Mônica, em nome da senhora, agradecer a todo mundo, e quem quiser depois procurar, para qualquer pauta, de verdade, a gente é super aberto aqui, às vezes, e cheios na agenda, né? Hoje mesmo de manhã, eu passei a manhã toda em Marechal Hermes, conhecendo, é um bairro planejado, então tem características urbanísticas ali muito interessantes da gente conhecer, com praças, é um bom exemplo de modelo de bairro na Zona Norte, então às vezes a agenda é meio caótica, mas a gente sempre tira um tempo para conversar e para envolver as pessoas. Então eu que agradeço. Obrigada pela abertura. Tá, Mônica? Sempre que precisar, pode falar comigo no WhatsApp, por e-mail, então, tranquilo. Agora a gente já tem a ponte, né? Então agora a gente trabalha junto. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada, gente. Obrigado a vocês. Tchau. Valeu, boa noite. tchau. Boa final de semana. Tchau. Tchau.